Meu amigo, o Trump ataca mais uma vez. E o Laranjinha não cansa de nos surpreender. Ele simplesmente declarou inválida as ordens de perdão do ex-presidente Biden. E a alegação é nada menos nada mais de que as tais ordens seriam inválidas porque foram assinadas com uma caneta automática, né? O que, segundo ele, justifica sua anulação completa. Essa tal caneta automática, conhecida como AutoPen, é uma máquina utilizada para poder reproduzir uma assinatura real de forma mecânica. E existem diversos modelos, mas em geral elas contam com braços mecânicos que seguram a caneta para poder assinar da mesma forma que faria a própria pessoa. Ou seja, argumenta-se que não foi o próprio Biden que assinou, ou sequer teve conhecimento de que essas tais assinaturas de perdão estavam ocorrendo, o que tornaria tudo inválido. E isso me leva a refletir sobre um ponto, né? O que define uma jogada sagaz é a capacidade de antecipar as ações do outro, né? E a maior jogada que o Biden realizou antes de deixar o cargo foi perdoar 39 pessoas em um único dia e em seguida reduzir as penas de quase 1.500 indivíduos encarcerados, né? Na ocasião, a maior discussão girava em torno do fato dele ter perdoado o próprio filho Hunter Biden. Para quem não sabe, o filho dele foi acusado de crimes relacionados à posse de arma e fraude fiscal. O Hunter é um sujeito que faz o papai chorar no banho de tanto desgosto. Desde pequeno ele demonstra uma predileção por bebidas, por farrear e jogar no tigrinho. Entre 2011 e 2014, Biden usou seus contatos para colocar o Hunter na marinha, logo como cargo de oficial, mas ele acabou sendo flagrado usando drogas lá mesmo e acabou sendo expulso, né? Puta merda, velho. Puta que pariu, mano. O cara com cargo de oficial da Marinha, de mão beijada, e conseguiu estragar tudo. Puta. Posteriormente, com a ajuda do Biden, ele conseguiu um emprego em uma empresa de armas, né? Que foi bem na época do conflito na Ucrânia, o que certamente deu uma boa graninha ali pra ele. E ele até escreveu um livro em que relata como bebia e usava drogas, e até frequentemente ia a prostíbulos. Acredito eu que esse foi o maior feito dele, né? Compartilhar suas burrices e lucrar com elas. Genial, né? No livro ele também admitiu indiretamente ter tido um caso com a viúva do irmão. O cara adotou uma postura de Senhor Omar. De todo mundo odeia o Chris. Trágico, trágico. O cara consolou as lágrimas da viúva com a pica. Além disso, ele saía para consumir drogas com uma stripper, que acabou tendo um filho fora do casamento, além de conviver com o alcoolismo. No final, o Hunter foi processado pela Justiça Federal por porte ilegal de arma, né? O sistema judiciário americano é curioso, é muito engraçado. Corrupção e desvio de dinheiro não constituem motivo para prisão, mas o simples porte ilegal de arma pode resultar em até 25 anos de cadeia. Surreal. Eu lembro que muita gente discutiu o quão descarado foi o Biden ao perdoar o seu próprio filho, né? E evidencialmente mostrou para todo mundo o óbvio, né? Que parentes políticos possuem um grande privilégio, né? Ele não só perdoou o filho, como fez questão de explicar o motivo do perdão. Como se dissesse, este indulto é pessoalmente meu. Ou seja, o filho dele teve o perdão assinado por ele mesmo, pelo próprio presidente dos Estados Unidos. Diferente das outras pessoas que receberam perdão por uma AutoPen e foram posteriormente negados pelo Laranjinha, quando este subiu ao trono. É como se o Biden tivesse antecipado a possível reação de Trump, né? E se o nome do Hunter estivesse na lista comum de indultos, Trump argumentaria que o perdão era inválido e todo o processo teria sido em vão. Essa foi uma jogada muito sagaz da parte dele. No que diz a respeito à questão da assinatura automática de indultos, os Estados Unidos já possuem
procedentes históricos, remontando-se à época do ex-presidente Truman, considerando que os presidentes lidavam com inúmeros documentos diariamente. O uso de uma caneta automático é perfeitamente compreensível, né? Até mesmo o ex-presidente Bush chegou a questionar o Departamento de Justiça sobre essa prática aí que o Trump acabou lidando. A conclusão que se pode tirar é que, se for da vontade presidencial, mesmo sem uma assinatura física, o documento pode ser considerado válido. Dessa forma, a acusação de Trump é que Biden pode não ter ciência do que assinou, ou seja, se o ato não refletir a verdadeira vontade do presidente, ele seria inválido. Contudo, isso dependerá da interpretação dos americanos, né? Os apoiadores do Trump acreditam que o Biden é simplesmente um fantoche, enquanto os que não apoiam Trump veem ele como alguém que só está criando problemas desnecessários, né? E analisando mais a fundo as ordens de perdão do Biden, certamente elas foram todas pensadas a favor dos democratas. Até porque eles desejam proteger qualquer indivíduo contrário a Trump, que são justamente o alvo hoje do Laranjinha. A disputa entre os partidos está alcançando em um nível surreal, meu consagrado, pois questionar indultos baseados em assinaturas automáticas pode abrir precedente para que futuros presidentes possam anular atos de seus antecessores. Olha que surreal. Então, voltando um pouco na história, quando Trump terminou seu primeiro mandato, ele desejava praticamente enviar o Biden para a prisão, né? E durante a campanha chegou quase a ser assassinado. Por essa razão, em seu segundo mandato, Trump se mostra muito mais radical, ou melhor, até mesmo mais extremista, né? O Laranjinha pretende utilizar todas as suas forças para eliminar seus inimigos políticos, erradicar a oposição e assim implementar suas políticas, né? E se ele conseguir derrubar a liderança democrata, não vai ter oposição nenhuma, né? Os democratas, principais defensores da globalização, estão em total desacordo com a política América primeiro, American First, e o isolacionismo defendido por Trump. Para poder alcançar seu objetivo, ele precisa atacar os democratas internamente e de forma externa, anexar o Canadá, Groenlândia e até o Canal do Panamá, transformando os Estados Unidos em uma ilha gigante. Essa é a sua ambição. E o Laranjinha dispõe de pouco tempo, né? Se não agir rapidamente, os democratas se fortalecerão nas eleições de meio mandato. Trump também revelou arquivos sobre o assassinato do ex-presidente Kennedy, documentos que trazem detalhes bastante interessantes, né? Segundo os tais arquivos, a União Soviética sabia com 3 meses de antecedência que o Kennedy seria assassinado, alertando os americanos. Curiosamente, todos estavam cientes, exceto o próprio Kennedy, que iria morrer. A divulgação desses arquivos serve para 2 propósitos para o Trump, né? O primeiro é mostrar aos americanos a insegurança política e, segundo, conquistar a simpatia popular ao cumprir promessas de campanha. Ele simplesmente argumenta que a sua própria vida está em risco, né, por ter desafiado e ofendido a Wall Street, a Reserva Federal, médicos, professores, funcionários públicos, minorias, grupos LGTV, PS5 HDMI, ou seja, não faltam grupos que ele não tenha ofendido, né? Na minha visão, ele foi bastante inclusivo ao não deixar ninguém de fora. Isso sim é inclusão, meu amigo. Certamente farão de tudo para matá-lo, como aconteceu com o Kennedy. E com esse exemplo, ninguém se atreverá a tentar. Além disso, trata-se de uma promessa de campanha para poder ganhar o apoio do público, uma vez que a maioria dos americanos não acredita na versão oficial da morte do ex-presidente Kennedy.
e supõe que se tratou de uma conspiração. No dia em que divulgou os arquivos do Kennedy, o Trump também fez um favor para o Elon Musk, trazendo de volta à Terra um casal de astronautas que estavam esquecidos no espaço. A série Perdidos no Espaço nunca foi tão real. Apesar de Trump ter um plano, ele precisa de recursos financeiros, né? E a dívida americana está em 36 trilhões de dólares, meu amigo, com mais de 1 trilhão em juros, sem contar com os incêndios que houveram na Califórnia, que deixaram 200 mil americanos sem casa, e o déficit de 6 trilhões deixado pelo presidente anterior, né? Então a sua estratégia principal é arrecadar dinheiro, obviamente. Ele enxerga os aliados como sanguessuga dos Estados Unidos e ele pretende recuperar recursos por meio de aumento de tarifas, retirada de tropas da Alemanha, criação de tensões geopolíticas, né? E retirando as tropas da Alemanha é uma estratégia, né? Porque dos 65 mil soldados americanos na Europa, 35 mil estavam na Alemanha. O Trump teme o potencial rearmamento alemão, né? Recordando os riscos históricos, né? Porque eles têm uma fichinha meio complicada ali com algumas guerras mundiais. A retirada das tropas implicaria em liberdade para a Europa, mas é importante notar que a União Europeia investiu consideravelmente ajudando a Ucrânia a se posicionar contra a Rússia por um longo período, e o que torna a paz praticamente inviável, né? Além disso, a retirada das tropas da Alemanha significa liberdade para o país, que poderia se rearmar e, consequentemente, tornar-se rival da Rússia, né? Com todos esses fatores, observamos a Europa emergindo como um alvo central. Ainda que os benefícios que ela colheu nos últimos anos tenham vindo de energia barata da Rússia, da segurança fornecida pelos americanos e de produtos chineses. Em 2016, durante a crise do Mar do Sul da China, né, que foi uma disputa sobre soberania da região entre a China e os outros países, né, o momento parecia perfeito para atacar a China em 2016. Mas esta demonstrou que não tinha receio de lutar, né? Os caças chineses de sexta geração e mísseis balísticos intercontinentais evidenciaram aos Estados Unidos não seria uma boa ideia tentar mexer com a China sob pena de retaliação. Assim, os Estados Unidos optaram por atacar os aliados europeus que se mostraram mais vulneráveis, né? No primeiro mandato de Trump, o escândalo de Russiagate serviu como forma dos democratas se contrapor e defenderem seus aliados europeus. E Trump dialogou diretamente com Putin, sem que ninguém se manifestasse contrariamente. Além de mexer nos assuntos internos e causar alguns sustos, o Trump também precisa resolver o problema da dívida americana, que nos últimos anos tanto a Europa quanto o Japão foram os maiores compradores de títulos de dívida americana, né? E vamos acompanhar como essa novela se desenrola. Eu desejo uma ótima semana a todos, um forte abraço, até mais.